Salve, salve galera, professor Milton na área, mais uma aula aí do canal Milton Silva Filosofando, e o tema da aula de hoje é sobre a escola de Frankfurt. É uma aula aí da galera do segundo ano, tá? Tá no caderno do segundo bimestre, onde nós vamos tratar aí da escola de Frankfurt, uma escola criada na Alemanha na década de 20 do século passado, onde ela elaborou uma crítica social, tanto que ela é conhecida como teoria da crítica social. Então, essa escola aí tem esses principais representantes: Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Jürgen Habermas, Max Horkheimer. Todos esses autores aí são autores da Escola de Frankfurt, tá? Ela é conhecida como Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, e esses membros foram os que mais se destacaram. Seguindo aqui, um dos temas tratados pela Escola de Frankfurt é a indústria cultural. Eles afirmam que na sociedade capitalista, principalmente após a Revolução Industrial, todas as coisas se tornaram mercadorias, produtos, inclusive a própria cultura. A cultura deixou de ser um instrumento para ensinamento e passa a ser um instrumento de mercado, de controle social, ok? Então, a escola de Frankfurt, como está dizendo aí, nesse trecho que está no caderno do aluno, ela vai investigar o conjunto de relações sociais em seus diversos aspectos, desde a esfera econômica até a esfera antropológica, que é o estudo do homem. Bom, eles vão trabalhar aqui analisando muito a questão dos meios de comunicação, ok? Então, desde a época deles ali, década de 20 do século 20, eles vão perceber que o avanço tecnológico foi colocado, tá, à disposição da lógica capitalista, da sua reprodução. Assim como a indústria cultural vê a cultura como uma mercadoria, todas as demais coisas produzidas pela cultura também serão vistas como mercadoria. Então, a cultura vai ser um instrumento de alienação dos indivíduos. Então, por meio da cultura, por meio do consumo das coisas, por meio do consumo da própria cultura, nós vamos ter aí uma questão de estranhamento do indivíduo com o mundo no qual ele está colocado, e ele vai ter aí os problemas diluídos, ok? Então, eu crio programas, eu crio culturas para distrações dos indivíduos. Esta imagem aqui dos Simpsons é muito forte, tá? Porque mostra a plena alienação, os indivíduos presos aqui na telinha da TV, como se estivessem lá na caverna de Platão, do mundo das ideias, né? Onde as pessoas viviam em uma caverna isoladas, vendo ali uma falsa realidade. A sociedade de massa e a razão instrumental. Os teóricos aí da escola de Frankfurt serão duros críticos aí em relação aos teóricos iluministas, né? Que trazia a filosofia das luzes com o objetivo de emancipar os indivíduos. Porém, segundo a escola de Frankfurt, essa razão que era para ser libertadora se tornou instrumental, fazendo que os indivíduos fossem meros instrumentos dos objetivos do capitalismo. Essa é a ideia, tá? Então, terminou para levar as pessoas a um domínio de suas ações. As virtudes dos indivíduos foram cessadas e foram instrumentalizadas devido ao desenvolvimento tecnológico. Bom, aqui, né, como a indústria cultural manipula o gosto das pessoas, peço que vocês observem essa tirinha aqui do Maurício de Souza. Ela vai representar bem que os nossos gostos são puro instrumentos da influência do mercado, né? Uma música é a mais ouvida porque ela toca mais, não necessariamente que ela seja a melhor. Então nós temos aí essa manipulação cultural, e o que torna a indústria cultural cada vez mais eficaz.
para o sistema do capitalismo e seus ideais de reprodução. Bom, aqui é o livro, tá? A capa do livro aí, do Adorno, do Horkheimer, que é a dialética do esclarecimento, onde ele aponta que essa razão controladora que ocorreu a partir da Idade Moderna vai buscar sempre um critério de dominação, onde o homem, quanto mais ele conhecer a natureza, mais ele a domina, quanto mais ele conhecer o homem, mais ele o domina, tá? Vai vir aí a frase de Francis Bacon: saber é poder, onde o indivíduo que mais sabe, o indivíduo que mais conhece, terá esse domínio mais exercido e um controle maior sobre os indivíduos. Então, para eles, o iluminismo foi aquele sistema ou aquela ideologia que vai estimular e que vai incentivar, impulsionar aí essa razão controladora e instrumental, que controla não só os comportamentos, mas também a ideologia, a cultura e todo o sistema do capital. Bom, então, Horkheimer e Adorno vão dizer que a razão crítica foi morta. Ela foi aí, né, como eles dizem, asfixiada pelas relações de produção capitalista, onde o indivíduo vive para o trabalho, o indivíduo vive para o sucesso, o indivíduo vive para conquistar. Então, essa razão controlou, mais uma vez, não só os comportamentos, mas as ideias dos indivíduos, ok? Então, para eles, nesses filósofos da escola de Frankfurt, a desesperança na possibilidade de transformação dessa relação, porque as ideias são postas e aqueles que têm não só, os poderosos não têm só o meio de produção, mas também têm o poder ideológico, o poder cultural, o poder da informação. Todos eles controlam e manipulam nossas ideias. Aqui o nosso penúltimo slide, tá? Mais uma vez falando aí sobre a indústria cultural, que hoje nós podemos falar aí da globalização a partir lá dos anos 90, né, com o fim da União Soviética, onde o mundo se interage mais. Então tem uma indústria cultural mais ampliada, uma indústria cultural mundial. Então essa desesperança vai se dever ao quê? Ao diagnóstico realizado por eles. As pessoas não têm mais uma consciência de classe, elas não percebem que elas são dominadas e controladas pelo sistema, ok? As características ou os avanços trabalhistas alcançados foram perdidos. E nós vemos isso hoje, né? Onde muitos trabalhadores defendem aí as reformas trabalhistas que são colocadas e são prejudiciais a ele mesmo, mas ele não se reconhece como classe e acaba apoiando algo que o prejudica. Para finalizar, tá? A indústria cultural é um termo usado aí para designar a ideia de diversão e de cultura de massa, tá? Ela vai ser veiculada pelo rádio, pelo cinema, pela TV, pela internet, pela música, enfim. A indústria cultural é uma forma de diversão que vai trazer uma sociedade homogênea, onde os comportamentos vão ser massificados, as pessoas vão ficar aí aceitando as imposições que o mercado coloca. Okay? Isso vai ser na vestimenta, na bebida, na ideologia, nos gostos, nos filmes. Basta você ver quais são os filmes que estão mais em cartaz no cinema. Existe toda uma indústria, existe toda uma lógica, existe toda a questão mercadológica de controle social do comportamento das pessoas. É só vocês que se inscrevam no canal, comentem os vídeos, compartilhem para que o canal possa aí ter um maior número de inscritos.